Um pouco da fundamentação do ministro Alexandre de Moraes nessa decisão. E aí eu lhe questiono, em que medida o histórico ocorrido na Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023, serve como uma fundamentação para a decisão do ministro? Olha, em nenhuma medida, porque não tem como você... Veja, a gente está aqui falando de um direito fundamental. O fundo dessa conversa é o direito fundamental de se reunir. O direito de reunião, ele coloca como limite, está no artigo 5º, inciso 16, apenas que a reunião possa ser pacífica e sem armas e etc. E não havia absolutamente nada disso. Então, qual era o risco dessa reunião se transformar em alguma coisa pior ou que não havia, enfim, violenta? Não me parece que esse risco existisse. E, portanto, não há como você, por precaução ou por receio, limitar um direito fundamental. É uma área aberta ao público e a Constituição, ela menciona exatamente isso, que o direito de reunião em locais abertos a público e de forma pacífica não podem ser limitados ou não precisam ser previamente autorizados. Então, está na Constituição, né? Se o local é aberto ao público, independente de ser uma área de risco ou uma área de proteção, enfim, é uma praça. Já dizia o Castro Alves, a praça é do povo como o céu é do condor, num dos seus poemas. Quer dizer, é isso, a ideia de praça é exatamente a de que ela é pública. A segurança que deve ser feita em uma praça onde há prédios públicos ou com sensibilidade, ou enfim, haja ali atos que mereçam segurança, isso deve ensejar o reforço policial, isso deve ensejar que haja uma proteção das autoridades, uma atenção maior, mas não uma vedação a um direito fundamental para que um eventual risco, que nem existia na prática, de aquilo se tornar em algo violento, ocorra, né? Como eu disse, você não pode limitar um direito fundamental por receio desse. Não, fundamental ele não é mais. O direito fundamental, a ideia é essa, de que ele fundamenta a Constituição e não pode ser limitado. Eu acho que se houvesse essa ordem, fosse no sentido de que a polícia reforçasse a segurança, que a polícia ficasse de prontidão, que houvesse, enfim, um reforço nesse sentido de que o Estado se preparasse para caso aquilo descambasse para algum ato de violência, isso me parece seria legítimo, mas impedir as pessoas de ali estarem ou exercerem o seu direito é totalmente descabido porque viola a Constituição. Tem um ponto também nessa decisão, professor, que o ministro fala em coação e tentativa de obstrução da justiça. Vou até aqui trazer na íntegra para quem está nos acompanhando, para contextualizar bem esse ponto que eu gostaria que o senhor avaliasse conosco. Quando o ministro diz, não será permitido que apoiadores de diversos réus que estão sendo processados e serão julgados no segundo semestre desse ano pelo Supremo, organizem novos acampamentos ilegais para coagir os ministros de nossa Suprema Corte na tentativa de obstrução à justiça, como foi destacado pela Procuradoria-Geral da República. E aí eu lhe questiono, isso exigiria a adoção dessa medida, professor, na sua avaliação? A meu ver, é totalmente incabível. Porque, veja, por que o acampamento é ilegal? Como mencionei, se a Constituição permite que ali as pessoas se manifestem e estejam pacificamente, um local aberto ao público, enfim, está exatamente cumprindo o que a Constituição exige para o exercício do direito de reunião. Por que aquele acampamento seria ilegal? E por que aquelas pessoas seriam mais ilegais que outras? Porque são apoiadores ou são pessoas ligadas aos réus? Enfim, a gente não pode criar uma qualidade de pessoas piores ou que devem não poder exercer um determinado direito constitucional simplesmente porque elas têm algum tipo de aliança ou ligação com réus. Isso não é minimamente razoável. E outra, ainda que, enfim, isso estivesse em alguma legislação que não seja da Constituição, estaria infringindo a Constituição. Nós não podemos separar as pessoas por elas serem ligadas ou não a réus. Elas não podem ser vistas como mais perigosas ou menos perigosas por essa ou aquela circunstância, senão a própria conduta delas. Então, isso é uma leitura totalmente torta da Constituição e parece que o ministro avança nisso também quando exige que o governador, enfim, tome providências, avançando até na autonomia funcional de um governante, ou até mesmo ameaça deputados ou pessoas que estavam ali de prisão caso houvesse resistência, mesmo também o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, prevendo que prisão de parlamentar só pode ocorrer se em flagrante e em razão de crime inafiançável, que não são crimes de resistência ou desobediência. Então, me parece que é um pool, né? É um combo de decisões totalmente irregulares, inconstitucionais, por um medo de. A gente não pode decidir no país retirar direitos fundamentais das pessoas ou criar uma certa casta de pessoas piores ou melhores, porque teve um processo por conta do processo do golpe. As autoridades, elas têm que, como eu mencionei anteriormente, elas têm de se preparar para que uma violência ou ilícito não ocorra e não retirar direitos das pessoas para que esses ilícitos não ocorram.
a quem cabe recorrer disso? É o deputado, é o Lopes, que estava ali exercendo o que o senhor está colocando para a gente na sua visão de que é um direito legítimo que ele tem de montar esse acampamento, de fazer uma espécie de ato de protesto. Como é que o senhor vislumbra isso? Vislumbra algum tipo de decisão também colegiada do Supremo, que não fique só com o ministro Alexandre de Moraes? Pois é, o problema é que a gente tem essa decisão, uma decisão monocrática, tomada, aliás, curiosamente, tomada no inquérito 4781, que é o inquérito das fake news, e eu até agora não consigo entender qual é a relação do inquérito das fake news com esse caso, me parece que é nenhuma, mas a gente tem hoje em dia, dentro do STF, uma jurisprudência que decisões de ministros tomadas monocraticamente dentro de inquéritos são irrecorríveis. Então, é muito difícil pensar na possibilidade de recorrer disso, como de todas as demais decisões monocráticas que têm sido tomadas nesses inquéritos todos há 6 anos, desde o início do inquérito 4781, em 2019. Então, a possibilidade recursal aqui, vejo ser mínima, mas, em tese, eles poderiam, sim, buscar fazer com que o Pleno e algum tipo de recurso possa avaliar. E acho grave, inclusive, que essas medidas tenham sido pedidas pela PGR, quer dizer, não é nenhuma decisão de ofício em que uma cabeça apenas pensou sobre isso. Mas o pedido vem da PGR, quer dizer, é o Estado, de uma forma geral, o Ministério Público e o Judiciário, violando um direito fundamental como o de reunião por receio de que aquilo descambe em algo ruim. Como mencionei no início, é muito perigoso que as autoridades comecem a fazer esse raciocínio. Por receio de nós termos um problema, por receio de haver um novo dia 8, vamos impedir que as pessoas se reúnam, conforme a Constituição prevê. Por receio das pessoas, amanhã pode ser que por receio das pessoas também, de alguma forma, utilizarem redes sociais para se manifestar, as redes sociais sejam proibidas. Por receio da imprensa divulgar os fatos e estimular as pessoas a irem para a Praça dos Três Poderes, pode ser que a imprensa deixe de poder fazer o seu trabalho. A gente vai criando uma linha de raciocínio, uma porta de entrada para uma linha de raciocínio perigosa que viola direitos fundamentais, como o de exercício das nossas liberdades individuais, dentre as quais uma das suas estrelas é o direito de reunião.